Nós vamos hoje dar continuidade, então, à aula passada, né? Eu quero falar com vocês, eu não sei se vocês estão acompanhando aí na leitura do livro, eu não estou lendo o livro, mas o que eu estou abordando é o conteúdo aqui, tá? Só para vocês se situarem, por exemplo, hoje, a página 182 é o que nós vamos tratar aí. Não é ponto a ponto, né? Mas assim, André, mas onde você está no livro? Aí na página 182 aproximadamente. Como já fizemos um trato, lembra? Nós fizemos um trato? Vocês não lembram do trato nosso? Uma página por semana. Uma não, varão, que é isso? Que preguiça é essa, varão? Que é isso? Vocês têm o material na mão, começou a matéria. Vocês pegam lá então, opa, quantas páginas tem? Tem lá 15, 20 páginas. Vou dividir isso pelas aulas que vão ter, 7 aulas, né? E aí vocês vão lendo, eu não preciso estar supervisionando vocês e nem falando, aula tal, vocês têm que ler essa e essa página. Isso aí vocês já fazem no automático, tá bom? Se não estão fazendo, façam. Isso aí vai contribuir muito para a compreensão de vocês, tá bom? Mas só para que vocês se situem, de repente em casa, se quiser ler, porque eu não vou ler aqui, né? A minha proposta é que vocês leiam em casa, façam as anotações, estudem, peguem vocês podem ver, porque aqui tem um monte ainda, um monte de referências, né? Referência. Então quando vocês forem lendo, parou em Juízes 2:1, pega a Bíblia, Juízes 2:1, que diz isso? Está lendo, apareceu outra referência? Então é estudar com a Bíblia do lado. E aí vocês vão fazendo então esse estudo de vocês em casa. E isso aqui eu não compreendi muito bem, não entendi essa palavra. Aí você vai lá no dicionário de língua portuguesa. Não conseguiu compreender ainda? Anota aqui e fala, vou perguntar para o professor na aula. Chegou aqui e fala, André, eu estava lendo lá, aí onde você está lendo, e eu tive essa dúvida. Aí eu vou então dando a aula à medida que vocês forem perguntando. Eu acho que isso, irmãos, é o ideal, né? A dinâmica da aula, vocês vão criando o hábito de estudar em casa, sozinho, a Bíblia, né? E aí a gente se reúne aqui, mais por aquilo que vocês já vieram estudando na semana, tá certo? Bora fazer isso, amados? Vamos? Quem concorda em fazer esse negócio? Tá aí, anota, tá vendo? Você aprova ainda, quando marca, com a caneta marca texto assim, sublinha, risca e fala, leu mesmo, né? Então bora lá, página 182 é onde eu estou, mas o que eu vou falar hoje é sobre a hierarquia, nem propriamente a hierarquia, também, né? Mas o que eu quero distinguir com vocês é aí sobre o arcanjo Miguel, sobre Gabriel, sobre os querubins, sobre os serafins, sobre os termos que existem, né? Como, por exemplo, governadores, tronos, domínios, principados, potestades, hostes espirituais. Então, esses termos que a Bíblia traz, vamos ver mais ou menos aí o que a gente consegue aprender. Tudo bem, amados? Amém. Bora lá? Então, nós vamos falar hoje sobre o anjo do Senhor. Começando, aliás, agora pelo anjo do Senhor. Gênesis, capítulo de número 16, versículo de número 11. Existe um anjo na Bíblia, ele aparece na Bíblia. Não é que existe um anjo na Bíblia, né? Na Bíblia não existe anjo, só existem as folhas mesmo. Mas existe no relato bíblico um anjo. Ele aparece poucas vezes em toda a história bíblica. E quando ele aparece com o título Anjo do Senhor. Esse anjo carrega em si o nome de Deus. Esse anjo, inclusive, perdoa pecados. E quem pode perdoar pecados? Só Deus, né? Então esse anjo é a própria, vamos colocar, representação de Deus quando aparece. E apareceu algumas vezes, tá? Então esse anjo carrega nele, esse ser, a própria autoridade de Deus. Ou seja, é o próprio Deus que se manifestou em forma de anjo. A gente chama isso de teofania, né? Ou seja, a manifestação de Deus. Então Deus se manifestou. E aí o texto de Gênesis capítulo 16, versículo de número 11, 16 e 11 de Gênesis, diz assim o texto: E disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Esse anjo do Senhor está em letra maiúscula aí na Bíblia de vocês? Esse anjo está com A maiúsculo? Né?
Isso aqui, lógico, no original não tem essa diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas, tá? Isso é a tradução que vem trazendo, compreendendo que o texto está falando, no caso, desse anjo, né? Então tem lá Senhor com letra maiúscula, ou Senhor com todas as letras maiúsculas, não tem assim? Às vezes tem Senhor só o S maiúsculo, e tem às vezes Senhor com todas as letras maiúsculas. Aqui está com todas as maiúsculas. É, mano? Isso é verdade, o meu também. Tá? Então fala assim, mas então aqui o Senhor é o Senhor Jeová, né? Porque está em letra maiúscula. Então, mas no original não está, é só na tradução que isso é colocado assim, tá bom? Mas está correto, não tem nada errado não. Mas aqui esse anjo então é o anjo que representa Deus. Vamos mais um pouquinho para frente, capítulo 18, Gênesis ainda, capítulo 18, versículo de número 2. Gênesis 18 e 2. E levantou os olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra e disse: meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passe do teu servo. E aí o Abraão, ele vem trazendo lá as ofertas e tudo mais, mas 3 homens se apresentam diante de Abraão. A gente sabe um pouquinho mais para frente, continuando a leitura, né? A gente sabe que 2 desses 3 eram 2 anjos que desceram para Sodoma e Gomorra. Lembra? Foram na casa do Ló. E o outro que ficou, quem era? Era o próprio Deus. Era o próprio anjo do Senhor, né? Aquele que representava Deus. Êxodo, capítulo de número 3, um pouquinho mais para frente. Êxodo, capítulo de número 3, versículos de número 2 até o verso de número 6, aparece novamente aqui este ser, que ele é a própria representação de Deus. Então, Êxodo, capítulo 3, verso 2 até o versículo de número 6, diz assim: e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor, que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Não é assim, né? Tem que narrar direito, né? E no meio da sarça disse: Moisés, Moisés. Deve ser assim que aparece nos filmes, né? Então ele disse: eis-me aqui. Disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Então este anjo que estava lá na sarça ardente era o próprio anjo do Senhor, ou seja, a representação de Deus. Vamos ler novamente mais um texto, Juízes, capítulo 2, mais um pouquinho lá para frente, né? Livro dos Juízes, vai acabando o Pentateuco, que é Deuteronômio, depois você tem Josué, e depois você tem Juízes, capítulo de número 2, versículo de número 1, Gênesis 2 e 1, Juízes, capítulo 2, versículo de número 1, Juízes 2 e 1, lá depois do Josué, bora lá. Diz assim: e subiu o anjo do Senhor, novamente com letra maiúscula, de Gilgal a Boquim, e disse: do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que os vossos pais tinham jurado, e disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco. Olha só, o anjo do Senhor disse: eu vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinham jurado. Então o anjo disse, quer dizer, não tem o eu aí, né? Mas está o sujeito oculto, lembra da escolinha? O sujeito oculto está lá, né? Vos fiz subir. Então o eu está lá implícito no sujeito oculto. Então o anjo diz: fui eu que fiz subir vocês da terra do Egito. O anjo do Senhor, o próprio Senhor. Ainda no mesmo livro, no capítulo 6, olha que coisa interessante, aparecendo novamente aqui, capítulo 6 dos Juízes, versículo de número 11.
a partir do 11, né? Do 11 ao 14 nós vamos ler, Juízes. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia ao Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para os salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrará Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Olha só, o anjo do Senhor falou. Aí agora ele fala na primeira pessoa: eu não te enviei, né? O anjo do Senhor olhou para ele, ou o Senhor olhou para ele. Então é a mesma pessoa, ou seja, este anjo é a mesma pessoa que representa Deus. Tá certo? Tudo bem, amados? Vamos mais para frente, capítulo 13, ainda Juízes, capítulo 13, versículo de número 18, desculpa, é 18. 13 e 18. 13 e 18. Então Manoá, parece até francês, né? Manoá. Então, é o 19. Quem disse 18? Não, é 18 também. 18. Eu li 19, mas é 18 também. Então, 18 e 19. E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E agiu o anjo maravilhosamente, vendo Manoá e sua mulher. Então olha só, esse anjo aqui, ele continua sendo o mesmo anjo. Aliás, se a gente ler, amados, desde lá do primeiro versículo, a gente vai ver que aparecem outras expressões: o anjo do Senhor, né? Várias vezes, verso 13, o anjo do Senhor, verso 14, o anjo do Senhor, verso 16, o anjo do Senhor, né? Verso 17, 18, 19. Então a expressão 20, louco, quase todo, nem eu tinha percebido isso, quase todos os versículos aqui. É a própria representação de Deus, é o anjo que representa Deus, ele carrega a autoridade de Deus. Então todas as vezes que tiver o anjo do Senhor, né, principalmente com a letra maiúscula, vocês já saibam aí que é o mesmo que aparece em todas as outras ocasiões. Josué capítulo 5, a gente volta um pouquinho, né? Josué capítulo 5, versículo de número 1. Aí aqui eu encerro as referências, tá? Josué capítulo 5. No Novo Testamento ele não aparece. Nossa, e agora? Acho que não. Não lembro. Acho que não. Não me lembro de nenhuma passagem do Novo Testamento. Porque é o próprio Jesus, né, que vem aqui. Já não há mais essa necessidade dessa teofania, né? Não há mais essa necessidade de um ser representando Deus, um anjo representando Deus. É o próprio Deus que está na terra. Então, o próprio Deus está na terra. Então já não tem mais necessidade. Então eu acho que não tem mesmo, não lembro, né? Posso estar enganado, mas no Novo Testamento já não me recordo desse anjo, não. Capítulo 5 de Josué, é verso 13, eu falei 1, mas é 13, tá? Verso 13. Sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto em terra e adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. E fez Josué assim. Até a recomendação é a mesma que foi feita lá em Êxodo 3, né? Para Moisés: o lugar aqui é santo. A região, a geografia se tornou agora sagrada, porque aqui está o próprio Deus, né? Então olha que coisa interessante. E a gente percebe aqui, se fosse qualquer outro anjo, jamais permitiria que um homem se ajoelhasse e adorasse, jamais. Agora esse anjo, ele permite. Então a representação do próprio Deus, né? Que Josué, ele se prostra
né, dobra os joelhos e adora esse ser que está na frente dele, que ele entendeu que não era nem um soldado inimigo e nem um anjo qualquer, ali era o próprio Deus se apresentando diante dele. Diga, Daiana. E por que ele fala assim, na minha tradução está assim, no 14, estou aqui como comandante do exército judeu do Senhor. Isso, é o príncipe. Aqui, na verdade, os teólogos dizem que é o próprio Cristo em pessoa, só que na manifestação do anjo, né? A gente chama de cristofania, é a manifestação do Filho de Deus aqui, só que em forma desse soldado. Mas, porque assim, amados, por exemplo, em Abraão apareceu como figura de um homem, de dois homens como nós, né? Nessa estética aqui, como homem. Aqui aparece como um homem, mas na figura de um soldado, e é o príncipe, aquele que é o general, aquele que é o comandante. Mas aqui são anjos que representam Deus. Então, aqui ele é o maior. Não, ele não é um anjo, ele não é um anjo, uma categoria de anjo. Aqui é o próprio Deus que aparece em visão, mas em representação de anjos. É como esse ser celestial, que seria mais ou menos um anjo. É difícil, porque é um negócio que a gente não tem nem antes nem depois para comparar, né? Mas assim, é só o termo, quando aparece anjo do Senhor. Na verdade, amados, além dessa questão de compreender a palavra anjo como esse ser angélico, anjo tem outra conotação na Bíblia, que é um mensageiro, né? Então, por exemplo, lá em Apocalipse, ao anjo da igreja que está em Éfeso, quem é esse anjo? Não é nem um anjo, um ser celestial, e nem aí essa representação de Deus. É um homem que é o pastor da igreja, mas ele é chamado de anjo. Por quê? Porque a palavra anjo quer dizer mensageiro, né? Então, quando fala o anjo do Senhor, não quer dizer que é um ser angelical, tá certo? Não é um ser angelical, não tem como ser um ser angelical, um anjo criado por Deus. Aqui é em uma visão que aparece em manifestação, né, como um ser celestial que é chamado de anjo, mas não é um anjo na categoria do serafim, do querubim, do arcanjo, nada disso. É um ser celestial que é chamado de anjo, porém é o próprio Deus em representação. É Deus se manifestando como toda autoridade ele tem para fazer, né? Então, por exemplo, aquele homem que apareceu a Abraão, era um homem que nasceu, que viveu, que morreu? Não, mas ele tinha toda essa aparência, essa estética, e dialogou, era um ser humano, né, entre aspas, como qualquer outro na aparência, mas não era. Ele não foi criado, ele não nasceu, mas ele estava um homem. É meio complicado, né, para a gente. Nossa, André, deu confusão. Eu também fico com confusão. Né? Então tem coisas aqui que são, poxa, a gente não tem uma explicação exata. Para onde foi esse homem depois? Foi arrebatado? Não era um homem, não era um ser humano. A aparência era, né? As características eram de um homem, mas não era um homem. Nós sabemos que é o próprio Deus se manifestando na figura de um homem. Olha só, então, tudo bem? Tranquilo para vocês? Então vamos lá, vamos deixar o anjo do Senhor um pouquinho de lado, né? Só para falar que existe então na Bíblia Sagrada essas ocasiões, essas expressões que falam do anjo do Senhor, mas não é um ser angelical, é um ser celestial em uma visão que aparece, tá bom? É uma aparição, né? Vamos falar sobre o arcanjo Miguel, que é o chefe dos anjos. Eu já falei para vocês que esse prefixo arque, né? Arque, anjo, então arcanjo. O arque quer dizer chefe, maioral, é o maior mesmo. Então, o arcanjo, a Bíblia, ela só mostra um, não quer dizer que existe só um arcanjo, a gente não sabe, não se pode nem falar que só tem um, como que tem mais, não sabe, a Bíblia deixa isso em aberto, mas fala desse aqui, e aqui a gente entende que esse é o ser angelical mais poderoso que a Bíblia apresenta, tá bom? E esse ser, ele só aparece, amados, em 3 ocasiões na Bíblia. Daniel, são 4 ocasiões. Daniel capítulo 12, verso 1, se vocês quiserem anotar.
A gente vai ler, na verdade, né? Então vamos ler, que é melhor ainda. Então vamos na sequência para que a gente não tenha aquela fadiga de ter que ir para frente e voltar, né? E dar ré no carro. Então vamos na sequência. Capítulo 10, Daniel 10. Daniel, capítulo de número 10, versículo do número 13. Vamos ler até o 21, que é uma passagem completa. Então Daniel, capítulo de número 10, versículos de número 13 até o 21. Diz assim no meu texto. 10 a partir do 13 ao 21. Mas o príncipe, olha só, mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. Quem está falando aqui, amados, é o próprio Gabriel. Se a gente ler antes, a fala aqui é do Gabriel, mas o príncipe do reino da Pérsia, quem está falando isso aqui é o Gabriel. Veja bem, o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim quem? O Gabriel, 21 dias, e eis que Miguel, então é Gabriel relatando o que como Miguel veio ajudar. Se vocês lerem antes, depois em casa, do verso 1 até o 12, vocês vão ver que Daniel estava orando, só que as suas orações não foram respondidas, né? E aí depois dos 21 dias, o Gabriel se apresenta diante dele e diz: olha, eu sou Gabriel, tal, eu demorei todo esse tempo, porque o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia, esse termo príncipe da Pérsia, príncipe da Grécia, são demônios, são principados de demônios que estavam tentando impedir o Gabriel de vir trazer a mensagem ou a resposta para o Daniel. Eu falei isso na aula passada, vocês lembram? Lembra? Então essa foi a ocasião. Aí o Gabriel vai falar: olha, mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então o que eu quero destacar aqui é o Miguel, certo? Eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, é por isso que alguns até entendem que tem outros, né? Ele está falando o único, mas um dos primeiros príncipes. Então é possível que tenha outro ser angelical da mesma categoria do que o arcanjo Miguel? Pode ser, não sei, quem sabe. Tá bom? Verso 14: agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão ainda é para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci, e eis que como a semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei e disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores e não ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora, não resta força em mim e não ficou em mim fôlego. E como semelhança de um homem me tocou outra vez e me confortou e disse: não temas, homem muito desejado, Pai seja contigo, anima-te. Sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu senhor, porque me confortaste. E disse: sabes por que eu vim a ti? E tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Esses príncipes entendam como demônios, tá? Mas eu te declararei o que está escrito nas escrituras da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe de Israel. Tá bom? Então, só para adiantar, arcanjo Miguel, em todas as passagens que nós vamos ler, e todas as vezes que ele aparece na Bíblia, só aparece em relação à nação de Israel. Então, o que a gente entende no estudo bíblico de angelologia, que o arcanjo Miguel é um anjo designado a favor apenas da nação de Israel, amados. Só da nação de Israel. Alguém perguntou alguma coisa? O arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel, todas as vezes que aparece no relato bíblico, é sempre relacionado à nação de Israel. Aqui é chamado de vosso príncipe, né? Gabriel diz: olha, o arcanjo Miguel, o príncipe de vocês. Em todas as passagens, nunca, jamais em relação à igreja, em relação a nenhum outro povo, a não ser Israel.
Então me parece, isso é opinião da grande maioria, né, dos estudiosos, que o arcanjo Miguel é o arcanjo designado para proteger e para pelejar a favor da nação de Israel, dos judeus, amados, tá bom? Então, vamos lá, outro texto de Daniel, né, aqui pertinho, Daniel 12, capítulo 12, versículo de número 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Então aqui novamente Miguel aparecendo em relação a Israel, chamado o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. Então, outra vez aqui Miguel aparecendo em relação a Israel. Vamos ler o texto, amados, lá de Judas, lá no finalzinho da Bíblia, Judas capítulo, ou melhor dizendo, versículo 9, não tem capítulo, né? Judas verso 9, aparece novamente aqui esse ser, e não tem mais nenhuma outra passagem, tá? Da Bíblia. Eu estou trazendo todas as passagens, as poucas passagens que contêm a informação sobre esse arcanjo, não tem mais em lugar nenhum. Verso 9 do Judas, lá no finalzinho da Bíblia, né? Apocalipse, vai até Apocalipse, que é o último, dá uma ré na primeira esquina, tá? E aí fica mais fácil, né? Primeira esquina aí tem o Judas, bem aí no Judas, verso 9 de Judas. Diz assim o texto: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo e maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então o arcanjo Miguel novamente aparece aqui, né, na carta de Judas, relatando o que aconteceu lá atrás quando Moisés morre. Então, quando Moisés morre, o Satanás quer reivindicar o corpo de Moisés. Não se sabe ao certo por quê, né? Talvez ele estava acusando que Moisés não poderia entrar na terra prometida, não deveria ser salvo, não sei exatamente. Ou talvez ele teria interesse no corpo de Moisés para, quem sabe, apresentar esse corpo à própria nação de Israel. Como eles tinham esse coração idólatra, né, de idolatria, essa tendência, talvez ia pegar Moisés e a figura que foi, iam idolatrar ele, né? Então pode ser que haja uma dessas possibilidades aí. Mas o arcanjo Miguel também relacionado a quem? Moisés, ou seja, nação de Israel. Aí a gente vai para Apocalipse, capítulo 12, e é o último texto que tem, falando aí então desse ser. Verso 7, capítulo 12 de Apocalipse, verso 7, nós vamos ler até o 12, tá? Diz assim, ó: e houve batalha no céu, Miguel e seus anjos, Miguel e seus anjos, e os seus anjos, né? Batalhavam contra o dragão, batalhava o dragão e seus anjos, e batalhava o dragão e seus anjos. Imagina aqui, amado, duas gangues, né? O cabeça Miguel, o cão do outro lado, e os anjos de um e os anjos do outro. É o que está escrito aqui, não é? Não estou exagerando nada, não. Quer dizer, da gangue sim, claro. Mas aqui, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, uma antiga serpente chamada Diabo, Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vinda até a sua morte. Pelo que alegrai-vos aos céus, vós que neles habitais, as que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já pouco tempo lhe resta, ou sabendo que já tem pouco tempo. Então aqui o arcanjo Miguel aparece numa batalha celestial, expulsando de uma vez por todas Satanás do céu, amados, e jogando ele aqui na terra definitivamente, nos últimos tempos. Mas novamente aqui Israel, o arcanjo Miguel aparece relacionado à nação de Israel.
Então esse arcanjo, esse anjo, que é o chefe dos anjos, ele é designado por Deus para guardar em toda a história, do começo até o fim, essa nação de Israel. É por isso que ele é chamado de príncipe. Daqui a pouco vocês vão entender essa questão de o que é um príncipe, né, em relação aos anjos. Qual é a sua função? Qual o seu poderio, no caso do príncipe? Tá bom? Tranquilo? Tem alguma pergunta sobre o arcanjo Miguel? Não? Ainda bem que não tem, que eu não ia saber responder. Porque não tem mais nada para falar. Então vamos lá, amados. Vamos falar sobre um outro cidadão do céu, que é o Gabriel. Vamos lá de novo em Daniel. Nós vamos falar do Gabriel, mas lá em Daniel é El para todo lado, né? Vocês sabem que tudo que é El é Deus, né? No hebraico. El, Gabriel, Ezequiel, Daniel. Tudo que é El. Manuel, o Deus conosco, né? Manuel foi para o céu, lembra? Ah, meu pai. Isso. Mas tudo que a palavra El no Antigo Testamento, de fato é Deus, né? É alguma coisa é Deus, ou Deus alguma coisa. Então Gabriel, por exemplo, é homem de Deus, varão de Deus, homem de Deus. Esse é o significado de Gabriel, tá? Homem de Deus ou varão de Deus, né? Vamos lá para Daniel, que quer dizer Deus é meu juiz. Lembra do Misael? Daniel. Eu estou tentando achar o livro, Daniel. Ah, achei. Capítulo 8, verso 15. Daniel 8, versículo 15. Diz assim, ó, Daniel 8 e 15. E aconteceu que havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se apresentou diante como semelhança de um homem, e ouvi uma voz de homem nas margens do rio Ulai, né? A qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim dos tempos. E estando ele falando comigo, caí com meu rosto em terra, adormecido. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé, e disse: eis que farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Aquele carneiro, aí traz toda a visão e tal, né, do que ele teve. Vou pular lá para o verso 27, tá? Porque aqui é toda a visão, a explicação que o Gabriel dá, né, para o Daniel. Verso 27. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. O Daniel, quando teve contato com o Gabriel, ele ficou inclusive fraco, adormecido, apavorado, amados, porque esse ser, né, que é esse ser assistente de Deus. Lembra Lucas que nós lemos na aula passada? Acho que foi também? Acho que a aula passada eu falei foi tudo. Vocês lembram do Lucas capítulo 1, que o Gabriel se apresenta a Zacarias lá do pai do João Batista, né? Então, e ele inclusive ficou mudo na ocasião. E aqui o Daniel fica apavorado, adormecido, desmaia. Esse é o mesmo anjo que se apresenta para Maria? Exatamente. E por que Maria não deixou ela muda? Se os dois indagaram a mesma coisa, como pode ser ele e ela? Porque talvez Maria não foi uma pergunta de incredulidade. Ah, entendi. Entendeu? De ingenuidade ou de uma dúvida mesmo, assim, no sentido, mas não de incredulidade. Não, como se fará isso? Como vai acontecer isso? Eu não conheço o varão, não tenho relação nenhuma, sou virgem, como isso vai acontecer? Então não é uma incredulidade, uma dúvida de incredulidade, é uma dúvida natural. Como que uma mulher vai conceber se não teve relação sexual? Né? Então talvez tenha essa diferença aí. O Zacarias já não, ele já duvida mesmo, né? Então aí por isso, porque duvidar, se não crê na palavra, então vai ficar mudo, seu incrédulo. Então talvez haja essa diferença aí, né? Então, meus queridos, aqui ó, o Gabriel, ele aparece
trazendo essa revelação. É um anjo de fato, que eu coloquei a referência aqui de Lucas 1, 11, 20, que não tem outro, é o que nós lemos mesmo na aula passada. Então aqui a gente percebe que esse anjo também ele é diferenciado dos demais, Gabriel, porque ele se apresenta em ocasiões muito especiais mesmo, né? Não é coisa corriqueira, é específica mesmo. Então, para Daniel, falando a respeito da revelação do final dos tempos, coisa que nem aconteceu ainda, e traz toda uma revelação, aliás, histórica, né, dos animais lá. Na verdade, é uma revelação histórica, mas que vai desembocar no final dos tempos. Então, é um anjo que é diferenciado, é um anjo que ele diz para Zacarias: eu assisto diante de Deus, eu estou na face de Deus, eu sou um assistente de Deus direto. Olha só, não é todo anjo que tem esse privilégio não, amados. Isso é quase um anjo apóstolo. Então, é porque hoje para ser top tem que ser apóstolo, né? Então, não é assim um anjo presbítero. Então, não é não. Então, o que eu quero dizer, amados, é que esse anjo, Gabriel, ele aparece também em ocasiões muito específicas, pontuais e importantíssimas na história bíblica, não só a história de Israel, mas a história bíblica, tá certo? Trazendo então todas essas revelações aí. Eu acho muito interessante isso. Tem alguma pergunta sobre Gabriel? Tranquilo mesmo? As três referências dele seriam então Maria, Zacarias e o Daniel. Só tem essas três também, não me lembro de nenhuma outra, não, eu acho que não tem mesmo não, só essas três aí, só para ver que são coisas específicas mesmo, né? Bem pontual mesmo, porque anjo tem na Bíblia aos montes, é anjo para todo lado na Bíblia, né? De Gênesis a Apocalipse eles aparecem, mas assim, pontualmente, esses são destacados, né? Vamos falar de outro chamado de querubim, ou querubins, Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo de número 3, verso 22 e verso 24. Então, nós falamos da classe dos anjos, dos arcanjos, nós falamos do Gabriel, e eu não sei ao certo, a Bíblia não deixa claro em que categoria Gabriel se encaixa, tá bom? Então, querubins, serafins são categorias de anjos. O Gabriel, eu não sei se é um querubim, se é um serafim, ou se é apenas mesmo a categoria de anjo, porque aqui a gente está falando de categorias, né? De especificidades. A palavra é bonita, eu vou repetir. Gostei. Né? Só não sei se eu repito. Repete, fale, especificidade. Especificidade. Pronto, tá vendo? Isso, olha aí, ó, aleluia. Daqui a pouco, pronto, quem quer mais? Não sei se eu tenho bonito, eu achei chique. Não é bonito, tem as palavras que são bonitas, né? É igual, Vai entender que é difícil, né? mas é igual aquela, ó, que coisa tranquila, amados, porque a gente precisa falar com toda a propriedade as coisas, né? A gente precisa ser original. Eu não é, meus irmãos, precisa ser original. Então vocês repitam comigo, todos juntos, todas juntas, juntas comigo, todas juntas. Repitam comigo, original, nunca se desoriginaliza. Aí, ó. Mas vamos lá voltar aqui, não tem nada a ver com a matéria, nem com a aula, nem com nada. Isso é só para encher a linguiça. O querubim, no capítulo 3 de Gênesis, verso 22. Acharam aí o texto? Amém. Verso 22 ao 24. Alguém leia, por favor. 22, 23, 24. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra no qual fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Isso, então percebam aqui que aparece pela primeira vez na Bíblia essa categoria de anjos chamada de querubins. Deus colocou querubins ali, né? Diz o texto, pois querubins ao oriente no jardim do Éden.
Olha que coisa interessante. A palavra querube, lá na língua hebraica, né, que é o original, quer dizer guardador, aquele que guarda. Então a gente entende que essa classe de anjo, eles têm um ofício de guardar, serem guardadores. No caso aqui, eles estão guardando o caminho da árvore da vida para que o homem não tivesse mais acesso. Além dessa espada inflamada, dando volta na árvore, né? Ainda havia esse ser ou seres celestiais, que são os querubins, guardando para que o homem não chegasse perto ali, não tocasse ali. Tá? Possivelmente, inclusive, esses querubins escondem essa árvore. Eles têm poderes extraordinários, sobrenaturais, né? Escondem, e aí, de uma forma miraculosa, claro. E aí eles guardam então esse caminho. Vamos ler o texto de Ezequiel, tanto o capítulo 1 quanto o capítulo 10, reaparecem aí essa classe de anjos, chamado de querubins. Então Ezequiel, capítulo de número 1, tanto o capítulo 1 quanto o capítulo de número 10, vai aparecer aí novamente esse ser. Capítulo 1, aliás, deixa o capítulo 1 como uma referência. Eu vou ler logo o capítulo 10, tá bom? Deixa o capítulo 1 anotado, depois vocês leem. Eu vou ler logo o capítulo de número 10. Ezequiel, capítulo 1, vai trazer o relato também desse ser que aparece lá para Ezequiel, né, na Babilônia. E o capítulo 10 vem trazendo aí as descrições. Capítulo 10, versículo de número 1 até o verso de número 3, amados. Ezequiel. Depois olhei, e eis que no firmamento, o firmamento é a abóbada celestial, melhorou nada, né? É o arco celeste, é o céu firmamento, tá certo? Esse é o arco celeste aí. Então, olhei e eis que no firmamento, que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles como uma pedra de safira, como aspecto da semelhança de um trono. Desculpa, eu quero corrigir essa informação minha, está errado o que eu falei. O firmamento, na verdade, é o segundo céu. O primeiro céu, que é esse arco celeste, é o que a gente vê, as nuvens, tal, esse arco, né? Tal. Esse aqui é o primeiro céu. O firmamento é o universo, é o segundo céu. O terceiro céu, que é a habitação de Deus, tá? Então, o firmamento, na verdade, é o universo. Tudo bem, irmãos? Desculpe aí pela minha falha. Verso 2: E falou ao homem vestido de linho, dizendo: Vai por entre as rodas até debaixo do querubim, e enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalhas sobre a cidade. E ele entrou à minha vista, e os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou aquele homem. Uma nuvem encheu o átrio interior. A visão que ele está tendo aqui é do próprio átrio celestial, da própria presença de Deus, e os querubins estão lá, na presença de Deus, guardando a santidade de Deus. Tudo isso é simbólico, claro. Mas aqui eles aparecem, irmãos, no capítulo 1, inclusive, eles aparecem tendo 4 rostos: rosto de leão, rosto de boi, rosto de homem e rosto de águia voando. Tem esse detalhe, né? Eles aparecem, então, esse ser como 4 rostos. Olha que coisa interessante. E esses seres, inclusive, esses querubins, aparecem lá em Apocalipse. Vamos ver o texto de Apocalipse, capítulo de número 4. Quer dizer que eles são exatamente assim? Não. A aparência deles, a gente vai chegar no céu e vai ver lá esse querubim com esses 4 rostos? Não, não quer dizer isso. Eles vieram trazendo uma mensagem, uma pedagogia, né? Então eles vieram se apresentando com esses 4 rostos. Então quem olhava para o querubim, via-se várias asas nele, inclusive, via-se, então assim, um rosto aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Imagina que coisa feia, né? Essa era a aparência do anjo, mas não quer dizer que ele era exatamente assim, tá? E nem era feio por causa disso, porque ele estava revestido da glória de Deus. Revestido da glória de Deus, nada esteticamente fica feio, nada, porque a presença de Deus, a santidade de Deus. Vocês sabem que beleza é relativo, não é, irmãos? Amém. Graças a Deus, né, mano? Vi aqui um consolo, né, mano, com essas palavras. Mas não é relativo, amado? Não, sinceramente, o que é bonito para um não é bonito para o outro, não é? Eu às vezes vejo uma irmã dizendo assim: meu gatinho. Não, onde, meu? Essa mulher
está vendo visão? O que está acontecendo aqui? Eu não estou vendo. Aí o outro disse assim para mim, não, mas o amor é cego. Eu falei, não, o amor dá visões. Ele está vendo coisa que eu não estou vendo nunca. O amor. A beleza é relativa. Então aqui é besteira, isso aqui não tem nada a ver, esquece. Vamos voltar aqui. Capítulo 4 de Apocalipse. Capítulo 4, versículo de número 7. Capítulo 4, verso número 7. Eu acho que eu vou ler o texto completo, tá bom? Não posso ter preguiça aqui, né? Não é que é preguiça, eu quero ir direto ao ponto. Mas para que a gente entenda um todo, a visão que o João está tendo aqui, que é quase a mesma que teve Ezequiel no capítulo 1. Essa visão de um trono se movimentando, Deus nesse trono, no Ezequiel 1. Inclusive Deus num aspecto da cintura para baixo como um fogo, como uma chama, da cintura para cima também algo flamejante, né? E em cima desses anjos, mais ou menos essa é a visão que teve, ou seja, um trono que se movimentava, que ia para um lado e para o outro. Olha que coisa interessante, a visão. Aqui não é muito diferente. No capítulo 4 de Apocalipse, a partir do verso 1, João teve uma visão bem semelhante àquela do Ezequiel 1. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era a aparência semelhante à pedra de jaspe, de sardônica e arco celeste. Estava ao redor do trono, era semelhante, e o que estava ao redor do trono era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Esses 24 anciãos representam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos de Cristo, tá? Representantes da igreja Antigo e Novo Testamento. Verso 5: e do trono saíram relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. A ação plena do Espírito de Deus é o que representa isso aqui. Verso 6: e havia diante do trono como um mar de vidro, ou seja, uma multidão lá em redor, semelhante ao cristal, e no meio do trono, ao redor do trono, e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, um boi, né? E tinha o terceiro animal o rosto como de um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um respectivamente, ou seja, cada um 6 asas, ao redor e por detrás. Olha só, estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre, e os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre, lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. A gente percebe então que esses querubins, eles estão diante do trono de Deus, na adoração diante de Deus, e eles têm esses aspectos aqui, dos rostos, olhos por todo lado, asas por todo lado. Isso aqui é uma visão que representa um bocado de coisa. Quando a gente for estudar escatologia, aí eu vou detalhando o que quer dizer cada uma dessas coisas, tá? Mas a questão é, amados, esses querubins, eles são também uma classe, uma categoria específica de anjos, tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Alguma pergunta? Não? Professor, a questão dessa árvore proibida que os anjos ficavam protegendo, é isso? Isso. Que fruto seria esse? É aquela do conhecimento é o fruto do conhecimento do bem e do mal, né? Tá, aquela que o Adão... maçã, no caso, seria? Não, maçamba não, é uma história longa para falar sobre essa maçã. O fruto é um fruto desconhecido, é um fruto que trazia conhecimento. Não, porque, tipo assim, eu penso assim, se seria maçã, não é. Hoje ela não poderia ser... Exato, não é. Existe uma tradição de termos, entendeu? Ela seria uma fruta venenosa, no caso, que come e morre, né? No caso nem morria, tinha vida, né?
Tinha o conhecimento. Aliás, tinha duas árvores lá, que era a árvore da vida, eram duas árvores distintas. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O proibido foi comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida eles comiam. Quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi a tentação que eles tiveram, Satanás induziu a eles comerem isso, porque qual foi a tentação? Vocês vão ser igual a Deus. Essa foi a questão. Satanás falou: o dia que vocês comerem do conhecimento, a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão igual a Deus. Olha só. Hã? Sim, claro. Quem vai ser igual a Deus? Não tem como, né? Mas esse ser igual a Deus tem um significado muito maior do que só um desejo de ser igual a Deus. O desejo, na verdade, é de ser autossuficiente e não depender mais de Deus, e de falar: eu sou Deus, que na verdade foi o desejo do próprio Satanás. E ele só colocou o seu desejo no coração do homem, de ser igual a Deus, né? A salvação do homem é que isso veio de uma forma externa, uma proposta externa. Foi Satanás que tentou. O problema de Satanás é que veio de dentro dele. Aí o negócio dele é muito mais complicado, né? Quer dizer, não tem solução. Mas a questão é: a árvore é do conhecimento do bem e do mal. O fruto não se sabe, provavelmente não existe, claro. Senão daria essa possibilidade de todo o conhecimento, de um conhecimento assim extraordinário. A palavra, por que é maçã? Porque a palavra pomo, né? Pomo, ela foi derivando até chegar a maçã, a palavra maçã, mas no original era pomo, inclusive é o pomo de Adão. Não é chamado isso aqui? Nossa, Pomo de Adão. Pomo de Adão, gogó. Não sei se vocês sabem, isso aqui é o pomo de Adão. E aí vai uma curiosidade: quando Adão come, né? Aí ele se engasga e fica aqui o caroço, o pomo de Adão. Diga, Mateus. Não quer dizer nada não? Depois dessa vai falar o quê? Quer perguntar ou depois dos comerciais?